Olá, meus amigos, bem-vindo ao nosso canal. O nosso canal está crescendo a cada dia, a cada instante, e a sua participação é muito importante neste canal. É muito importante nos ajudar. E os temas que estão sendo colocados para vocês são temas importantíssimos, são temas atuais, narrativas, são retrospectivas de assuntos que nós estamos passando para você ter conhecimento das verdades da palavra de Deus, que se encaixa dentro do contexto da nossa sociedade mundial, do passado, presente e do futuro. A Bíblia tem a razão. E como o nosso tema fala sobre síndrome de Lúcifer, a síndrome de Lúcifer, e subtema as nações a serviço de Satanás, nós temos a responsabilidade de passar para você verdades que transformam, que mudam as pessoas. O canal Falando a Verdade para os Tempos dos Fins tem por obrigação, eu como um programador, um propagador da Palavra de Deus, um homem que realmente conhece a Palavra de Deus, tem como responsabilidade passar para você essas verdades que você tem que conhecer. Ok? Passei alguns tópicos para você entender, ter um conhecimento a respeito. O primeiro tópico foi a queda e a batalha de Lúcifer na esfera angelical. Depois a queda do homem, o tópico. Depois veio outro tópico, as duas sementes, que seria a semente da mulher e a semente de Satanás, que corre desde de Adão e Eva até hoje. São duas batalhas pelo domínio da terra e do universo. Depois o tópico 4, falamos sobre os efeitos da queda do homem na sociedade e o que veio acontecer com a humanidade, o dilúvio, as tribulações, as angústias de uma sociedade que se afastou de Deus já no tempo do dilúvio, a rebelião da humanidade em que não queria obedecer, a invasão dos anjos de luz na terra, coabitando com mulheres e deixando essas mulheres realmente numa situação assim muito delicada, a humanidade muito delicada, porque trouxe para a humanidade realmente coisas realmente muito pesadas. E por fim veio então o dilúvio universal que dizimou toda a humanidade e deixou somente 3, 6, 8 almas vivas, que foram Noé, sua mulher, seus filhos, suas noras. A consequência da desobediência de Deus sempre tem, no final, uma tragédia, um caos, uma dizimação. Não que Deus tem prazer na morte do ímpio, não, é que na verdade Deus tem uma proposta para que o homem tenha paz, tenha vitória nesta terra e por fim eternamente com ele nos céus. A terra tem um plano de Deus para acontecer. O homem tem que entender isso aí, né? Então é importante o homem conhecer essas verdades que está passando. Agora, eu quero entrar no tópico 5 com você. É um tópico muito interessante, muito assim atual, e você percebe que de uns tempos para cá, de 50 anos para cá, 60 anos para cá, realmente começou a surgir uma proposta sobre o tema A Nova Ordem Mundial. A Nova Ordem Mundial veio surgindo e as mídias foram colocando vinhetas, textos, palavras, trechos em jornais, revistas, nas televisões, no cinema, Hollywood e gibis, encartes, outdoors, e começou a colocar então essas propostas, uma nova ordem mundial. Isso foi evoluindo, foi crescendo e tomou corpo hoje. Hoje toda a humanidade, toda a sociedade, todo segmento sabe que
sociedade mundial, através dos governantes, eles querem uma nova ordem mundial. Mas eu pergunto para você aqui, você vai me responder. Onde começou? Onde houve a primeira tratativa? Onde houve a tentativa, a primeira proposta da nova ordem mundial? Onde ocorreu? Quando foi? Então vem comigo, eu vou mostrar para você no livro de Gênesis, capítulo 11. Eu vou ler para você por causa de quê? Depois que houve o dilúvio, saiu Noé e sua esposa, seus filhos, suas noras da terra, da arca, perdão, e começou a humanidade a crescer, crescendo. E sua esposa, seus filhos, suas noras da terra, da arca, perdão, e começou a humanidade a crescer, crescendo, se avolumou-se, só que havia ainda uma só língua, uma só cultura, um só pensar, havia só uma tecnologia e todo mundo vivia em comum. Era uma comunidade unicista ali, numa região, ali, na terra ali. Então, o que acontece é uma narrativa de que a Bíblia mostra como aconteceu essa proposta da nova mundial. Quando eu falei para você a princípio que Satanás, que era Lúcifer, caiu do seu posto de anjo de luz, ele desceu para a terra e começou a incitar o homem a lutar contra Deus, a demandar contra Deus, a desobedecer a Deus, não fazer a vontade de Deus. Então, você percebe na Bíblia que tem, nas rebeliões dentro da Bíblia, de pessoa no individual, grupos, nações, governantes, esses bolsões de rebeliões, logicamente que tem um percentual de influência do homem em pecado. O pecado que está no homem, que seria o pecado, ele fez o homem desviar o homem da vontade de Deus, como aconteceu no Éden. Falei para você, a desobediência do Éden deixou o homem longe de Deus, afastou de Deus, tá certo? Mas ainda ficou pior com a influência desse ser chamado Satanás, o diabo, o enganador, o acusador, incitando as pessoas a odiar mais Deus, a tornar-se mais independente de Deus, numa esfera terrena, maior, gigante, e influenciando, pulverizando, disseminando uma aversão, um ódio, um negar desse Criador. E aqui, então, o Gênesis 11 mostra quem está por detrás, novamente, do homem. É imperceptível, é muito sensível, tá certo? E haja visto que algumas pessoas hoje dizem que Satanás não existe, o diabo não existe o mal, não existe nada. Somos nós aqui, acabou. Não tem nenhuma influência extraterrestre, fora da Terra, que influencia o homem a cometer tais atos, atitudes que cometem. Aí tem outro lado de Satanás, outro lado das trevas, é fazer com que o homem pense a si mesmo. De qualquer forma, o homem pensando, ele está favorável a Satanás e não a Deus. Tá certo? É por isso que o Senhor Jesus falou que em João 8,44, que ele é o pai da mentira. Nele não se encontra a verdade. Tudo que ele fala de si mesmo. Então, o Gênesis 11 fala assim: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, do Sul, acharam no vale da terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, olha só, a conversa lá, no meio daquele povoado gigante, uma só língua, um só pensar, tá certo? Uma só cultura, tá certo? Uma só vontade, desejo. Então disseram assim: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus.
uma torre cujo o topo, né, toca nos céus, o cume toca nos céus, é uma torre, para a época, significante, muito alta, gigante, para tocar nos céus. Essa era a proposta. Engenharia da época, não pense que hoje a engenharia está avançada. Não, hoje a engenharia civil e todas as ciências hoje, elas só está hoje pela soma do passado. Conhecimento, a soma do conhecimento do passado faz hoje a tecnologia chegar ao que está, tá certo? Então aqui já estava havendo uma engenharia da construção civil ousada e avançada, muito avançada para a época. Então o homem é inteligente foi ontem, hoje e será no futuro. E aí então, o que acontece aqui? Aí então você percebe que fala aqui, e edificamos nós uma cidade, uma torre cujo cume toca nos céus, façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E morre a nota. Então, olha só, vamos contar aqui alguns passos para se tornar e fazer com que a nova ordem mundial começasse a ser estabelecida naquela região de Sinar. Tá certo? Ali no Oriente Médio ali, tá certo? Na região da Mesopotâmia ali, tá certo? Ali perto de Iraque, entendeu? Ali naquelas bandas, entendeu? Ali naquela região ali, tá certo? Olha só, edificamos uma cidade, 1. Edificamos uma torre, 2. Tá certo? Façamos um nome, 3. E 4, para que não sejamos espalhados por toda a terra para todos os cantos da terra. Ficamos aqui, juntos aqui, no só lugar. Vamos fazer aqui um império aqui. Nós vamos ter uma cidade, vamos ter uma torre, vamos ter um nome e vamos ficar aqui, tá certo? Só que o último ponto, quando eles falam assim, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra, então Deus fala no capítulo de Gênesis, Deus fala para Noé uma coisa muito importante a respeito da expansão da população. Tá certo? A expansão. Deus queria expansão. Deus queria que o homem fosse para outros cantos da terra. Tá certo? E era propósito de Deus. Tá certo? Deus não queria que o homem ficasse num lugar só. Deus queria que o homem fosse, enchesse a terra. Porque está escrito na Bíblia assim. E ele falou assim para o homem aqui, ó. Gênesis 9. Meus amados, aqui é Deus quando fala, ele fala e tem que haver obediência. Não tem como negar, não tem como resistir. Ele tinha uma proposta para acontecer. Não é o que você quer que eu queira. Logicamente nós temos livre-arbítrio, nós temos a vontade própria, mas se essa vontade própria e o domínio próprio que nós temos casar com a vontade de Deus, talvez a nossa vida não seria esse caos que está agora. Não estaria esse desastre que está agora. Tá certo? Você tem que entender assim, eu entendo assim, não que Deus quer nós fantoche, um autômato, um robô, um títere para dominar, um boneco, não. Ele quer unificar conosco a sua vontade, com nossa sabedoria e inteligência, para vencer nessa vida e ser próximo nessa vida e evitar malefícios, contusões morais, sociais, e sermos muito mais contundentes com Ele na questão de fazer a nossa vida ser mais próspera e obediente a Ele. Deus colocou nessa terra aqui para nos ajudar a ser melhores nessa terra. E não ser esse caos que está aqui agora. Você sabe, nós temos que entender isso. Isso está acontecendo. Eu já falei aqui, repito aqui, nós somos responsáveis, nós escrevemos a nossa história de caos e estamos reescrevendo novamente com essas guerras, confusões, porque nós somos assim. Porque o homem não quer obedecer a Deus.
Acho que o provérbio 14:12 fala, Salomão fala que há caminhos que o homem parece direito, mas afinal é caminho de morte. E nós estamos reescrevendo uma história de caos e não estamos aprendendo. E aqui Deus falou para Noé aqui e mandar passar para a geração dele futura. Abençoou Deus a Noé e seus filhos após sair da arca e disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Aqui está o mover de Deus aqui para multiplicidade, para frutificação, para multiplicidade e o encher da terra. Encher o globo da terra. E aproveitar toda a terra que tinha. Terra maravilhosa, terra abençoada. Vai para todos os cantos. E interessante, poderia fazer isso aí numa proposta. Essa proposta aqui de Gênesis 11 aqui, de fazer uma cidade, uma torre, ou fazer um nome, poderia acontecer sim, mas na multiplicidade de povos, no encher a terra, poder estar em todos os lugares da terra, edificando cidades, como está agora. Está agora, mas só que agora tem algo no meio do caminho que provocou a dificuldade de ser uma sociedade homogênea, de ser uma sociedade unicista, uma sociedade única, sem preconceito, sem rivalidade, sem vaidade, sem orgulho, sem combate, sem guerra, sem inimizade. Hoje complicou por causa de quê? Porque o homem queria realmente fazer sua vontade e fez a sua vontade. Mas Deus falou a princípio: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Me obedeça, vocês serão prósperos. Porque já vinha de um caos de dilúvio. Já vinha de um caos de dilúvio a terra. Isso aqui é bom entender aqui. Que nós não aprendemos com nossos fracassos. Não está tendo guerra hoje, não está tendo essas guerras hoje. Não tem a Rússia atacando a Ucrânia, não tem a China tentando destruir Taiwan, não tem a Venezuela arrebentando com o seu país, não tem guerra na África lá arrebentando por causa de vaidade, de riquezas, de propiciar um ao outro não. Não vê, agora, logo vai ter uma guerra aqui com a Venezuela contra a Guiana Francesa. E então você tem rumores de guerra, a primeira e segunda guerra mundial, as revoluções internas dos países, as batalhas, sempre mostrando para o próximo que eu sou mais forte que você. Digo, a indução dessas batalhas, essas lutas, e esse aqui de querer fazer uma só cidade, uma torre, e manter um nome e ficar num espaço único, tem influência sim de Satanás. Queira ou não, nós sabemos disso, queira não entender isso aí, porque a ciência não explica o espiritual, a metafísica não ensina o espiritual, as ciências humanas não explicam o espiritual. Tá certo? A teoria atômica não explica o espiritual. Porque ela discerne espiritualmente, é Deus falando pela sua palavra, e aqui a Bíblia fala claramente. Então, a nova ordem mundial já tinha essa proposta de querer ser uma nova ordem mundial, porque aqui tem alguém falando aqui, ó, não vai fazer um frutificar, não vai fazer um multiplicar, não vai encher a terra, mas quem estava por detrás de um grande líder que a Bíblia fala no passado, que é Nimrod, um grande caçador perante Deus. E essa frase, um grande caçador perante Deus, não é porque ele era um grande caçador de animal, que trazia alimento para a sua família. A frase, um grande caçador perante Deus, era um genocida, era um matador, era um Hitler da vida, era um Mussolini da vida, eram outros assassinos, genocida da vida. Eram homens tenebrosos, homens cruéis, a priori, induzidos por Satanás. Então aqui, não é Deus falando aqui, edificamos uma cidade na pessoa de Nimrod, o grande caçador, o grande matador, o grande líder que fundou as cidades
como Nimrod, entendeu? Como Babilônia, e assim por diante. Não, ele não estava querendo obedecer a Deus, ele estava aqui obedecendo a Satanás. E aqui fala, edifiquei uma cidade gigante para habitar todo mundo. Depois, uma torre no centro dessa cidade para fazer adoração, fazer pesquisas astrológicas, para invocação de Deus? Não, de Satanás. E aqui fala então que façamos um nome, um só nome. E aí o que acontece então? Aí vem o quê? Aí vem novamente o caos. Assim como Deus expulsou Lúcifer do jardim do Éden espiritual, onde ele habitava entre pedras afogueadas, na sua beleza maior, por ele querer ser igual a Deus, e Deus lançou ele fora e julgou ele como trevas para a terra, ele vem, incita Adão e Eva a perder realmente a sua nobreza, a passar para ele o que era de Adão e Eva, de domínio, que seria a autoridade da terra e do universo, para o homem ter esse domínio. Haja vista que se o homem tivesse perfeito, talvez hoje a proposta de fazer algumas viagens espaciais, o universo, talvez por uma NASA diferenciada, perfeita, haveria muito mais facilidade, mas não da forma. Então, esse Lúcifer, ele fez isso aí. E na invasão da humanidade, ele jogou a humanidade contra Deus, ele rebelou uma humanidade contra Deus, da qual Deus olhou, se entristeceu de ter criado aquela humanidade, a princípio, em seu coração, destruiu aquela humanidade com água, um dilúvio universal, e jogou todo mundo à morte, mantendo 8 almas somente. Dessas 8 almas, ele realmente vai e faz uma fala, novamente, dando a chance para o homem se redimir, um novo começo. Eu quero que vocês, então, frutifiquem, multipliquem e enchem a terra, povoem a terra. Uma nova chance, um novo tempo. Dizendo para o homem, olha o que aconteceu com vocês, olha o caos. Eu quero ajudar vocês, eu quero dar a vocês um norte para vocês. Não vale a pena vocês ficarem realmente lutando contra a minha pessoa. É caos sobre caos. E então ali Deus falou. E aqui novamente o texto mostra que Satanás novamente incitando ao líder Nimrod a chamar todo mundo, reuniu pessoas e falou: não vamos se espalhar não. Não vamos espalhar sobre toda a terra é muito grande. Não vamos nos encher a terra, fica longe. Vamos ficar aqui, pertinho. Vamos fazer aqui um novo mundo aqui, nosso aqui, lutando contra Deus. Então, aqui fala então o que aconteceu. Aí, novamente, Deus aparece na história. Você vai prestar muita atenção. Quando uma sociedade está em paz, Deus apresenta-se de maneira mais suave e ajudando aquela sociedade que está obedecendo a Ele. Mas quando tem uma sociedade que está em rebelião contra Ele, você pode perceber que tem mandamentos de punição, de julgamento, de destruição para aquela sociedade, porque ela está batendo de frente com Deus. E aqui acontece o quê? Novamente, Deus aparece. Aqui fala, então, versículo 5, fala de Gênesis capítulo 11. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E aqui então tem uma conversa aqui muito importante. Aqui tem uma conversa muito importante. Aqui então tem uma coisa muito importante falar aqui assim então. Olha só. Muito importante. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os homens estavam edificando. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é o que começam a fazer. Aqui Deus faz um decreto aqui muito importante aqui. Ele faz um decreto muito importante aqui sobre a questão do homem aqui. Tá certo? Agora, naquele momento que o homem começou a mostrar a rebelião novamente com Deus, de querer fazer uma cidade, tá certo? Uma torre, manter uma só língua e não se espalhar.
Aí Deus percebeu no homem o seguinte, que o homem realmente ele é homem. Ele falou então que agora, a partir de hoje, Deus decretou isso aqui. Não haverá restrição, impedimento para tudo o que eles, os homens, intentarem fazer. Ou tudo que o homem tentar fazer, desejar fazer na sua vida, invenções que for, Deus não vai intervir. Isso está acontecendo. Está acontecendo. Tá certo? Então ele fala assim, então continuando. Eia, desçamos agora, confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre toda a face da terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso chamou-se o seu nome Babel, 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 Torre de Babel, Torre da confusão, Torre da balbúrdia, Torre da falta de entendimento, Torre da rebelião, cidade, o movimento da rebelião, o movimento da proposta da nova ordem mundial. Deus espalhou. Deus espalhou. E fala assim então, que espalhou por toda a face da terra e cessaram a cidade e por chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Proposta do homem de rebeliar contra Deus. Mas por detrás, a síndrome de Lúcifer entrando na vida do ser humano. Então, aqui é um ensinamento para nós. Não vale a pena bater de frente com Deus. Não vale a pena bater de frente com o Criador dos céus e da terra. Não vale a pena bater de frente com o teu Criador, com o teu Deus. Então, que você possa entender isso aí. Que Deus te abençoe. Até a próxima live.